Primeiro, a gente precisa do archetype para web que a gente fez lá num daqueles 2 arquivos, para aproveitar e já facilitar a nossa vida aqui na hora de criar esse aqui. E precisa criar o banco de dados. Tá, esse banco de dados tem que pegar, abrir o arquivo do modelo e mandar gerar o banco, fazendo lá um forward engineer nele. E aí a gente parte para o Eclipse. Vamos criar um novo projeto Maven. Vamos usar aqui o archetype que a gente criou. Então, lá no Eclipse, novo projeto. E aí vamos pegar o archetype que a gente fez para a web. E aí tem as informações aqui, ó, que você vai botar de Group ID, o Artifact ID. Eu vou só acrescentar um 2 aqui, porque eu já tenho um criado, para não dar conflito. A versão não precisa mudar, o pacote acho que pode deixar esse aqui mesmo. E aí manda criar o projeto com o nosso archetype. Qual que é a vantagem de usar o archetype? O POM já vai sair configurado. Toda a parte de Spring Boot que a gente precisa já está aqui. A parte de login já está configurada também. Tá tudo que a gente precisa aqui. Já está com aquela mudança do index ser um template. E já tem, inclusive, um controlador lá para fazer justamente o index funcionar na nossa aplicação. Então, do jeito que você cria o projeto, se você rodar ele, deveria funcionar já, pelo menos para aparecer a página principal nossa aqui. Então, se você mandou rodar localhost 8080, você já devia ver bem-vindo ao Spring Boot, que é justamente o que está naquela nossa página inicial do index aqui. Tá? Então, cria o projeto para começar a fazer a prática 3 aqui, certo? A gente vai começar aqui mudando essa página inicial para dar algumas opções para o usuário mexer no nosso sistema. Tá? Esse sistema aqui ele é um controle de contatos, bem simples, tá? Só tem uma tabela lá no nosso banco. Então, eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou trocar essa página principal do index por esse conteúdo. Tá? Se vocês olharem o código lá com calma, vocês vão ver que são, na verdade, 1, 2, 3, 4 formulários, cada um com uma ação diferente aqui. Então, o primeiro formulário é para a gente buscar e mostrar todos os contatos. O segundo formulário é para a gente fazer busca de contato, mas pelo ID. O terceiro é para fazer busca de contato pelo nome. E o quarto é para fazer inserção de contatos. Tá? Faz essa mudança, automático, se você recarregar aqui, já está aqui o nosso formulário criado. Tá? Nada disso funciona por enquanto. Mas vamos continuando então. Essa é a primeira etapa aqui. Vamos adicionar algumas coisas lá no POM.xml. Por quê? Como a gente vai estar acessando o banco, eu preciso acrescentar o Spring Boot Starter Data JPA, que é a parte do Spring Boot para fazer o acesso ao banco de dados usando o JPA, tá? Que a gente já viu nas últimas aulas nossas lá. E o driver do MySQL, que a gente vai ter que precisar dele aqui no sistema para poder acessar o banco. Então eu vou copiar essas 2 dependências e a gente vai lá no nosso POM, escolhe um lugar aqui dentro das dependências e cola. Só isso. Então, adicionei as dependências, agora esse projeto já consegue fazer acesso a banco de dados. Ou quase, né? Eu preciso primeiro, então, configurar como é que o Spring vai acessar o banco para mim. Então, a gente vai naquele arquivo application.properties, ele está lá dentro de Source Main Resources. Isso aqui já tinha sido gerado direto pelo nosso archetype. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acrescentar algumas informações. Eu vou colar isso aqui dentro. Que informações são essas que a gente acrescenta aqui?
eu preciso falar para ele qual é a URL de acesso ao banco. Então, no nosso caso aqui, eu estou lá no localhost, na porta 3309, e o banco eu chamei de contato simples. Então, quando você manda gerar o banco, esse é o banco que ele vai estar criando lá para você. Usuário e senha. Eu preciso falar qual é o usuário e a senha que ele vai usar para acessar esse banco. No nosso caso, se vocês não mudaram nada, é root 12345. Tá? Falando de banco de dados, como vocês vão precisar do banco de dados para fazer isso, eu acrescentei um arquivo lá no disco virtual. Tá junto com a instalação do Linux aqui, ó, que é como é que instala o MariaDB e o MySQL Workbench no Linux. Então, tem a explicação aqui se você não tem eles instalados já. Vai ficar igualzinho, funciona no laboratório. Vai usar o Portainer e com o Portainer você starta o MariaDB. Tá? O que mais a gente configurou aqui no nosso projeto? Então, o acesso a banco, né? O URL, o usuário e a senha. Algumas configurações específicas do Hibernate. Eu quero que ele formate a saída do SQL, para ficar mais fácil de entender. O dialeto que eu quero que ele use é o dialeto do MySQL. E as duas últimas aqui é para aquele problema que eu falei para vocês do Spring não usar o nome padrão que ele costuma esperar. Eu quero que ele use o padrão do Hibernate, que aí a gente consegue configurar os nomes de tabelas e os nomes de campos e o Spring vai obedecer isso. Tá? Então, acrescenta essa informação no application.properties e aí ele está configurado para a gente poder usar. Tá? O que mais a gente vai fazer de mudança nesse projeto? A parte de login, a gente vai pegar e vai configurar o login para mostrar para a gente informações do Hibernate. Eu quero ver as informações do Hibernate, principalmente o SQL que ele está usando e os valores que ele está lendo ou está usando nas consultas, coisas do tipo. Então, na verdade, tem todo um arquivo XML aqui para você copiar, mas o que muda mesmo é o que está em negrito aqui. Ó. Na verdade, é só adicionar esses dois loggers assíncronos aqui nesse arquivo de configuração do Log4Java. A gente vai nesse arquivo, esse pedaço que está comentado nem precisa mais, e aí cola aqui dentro. Tá? É o mesmo arquivo, só que com essas duas informações a mais. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para ele, olha, tudo que tiver relacionado a esse pacote, org, Hibernate, SQL, eu quero que ele me mostre o login na parte de debug para cima. Tá? Vai aparecer lá no seu console. Que mais? Mesma coisa. Org Hibernate, type descriptor, SQL. Aqui, vocês vão ver quando a gente rodar a primeira vez, o Hibernate vai mostrar algumas informações, o que ele está conseguindo ler do banco, o que ele está inserindo no banco. Isso é bom na hora que está desenvolvendo, porque você consegue ver o que ele está usando de informação. Facilita, de repente, você achar algum erro que está no seu sistema. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Vamos acrescentar um contato no nosso sistema. Eu vou criar uma classe para representar os dados de um contato do meu banco de dados. Então, eu vou criar primeiro um pacote. Eu vou chamar esse pacote de modelo e eu vou criar ele aqui dentro de source main Java. Vou criar um novo pacote. Cuidado aqui no Eclipse, que quando você pede para criar um novo pacote, já clicando no anterior, ele já põe o nome antigo. E aí a ideia é que você coloque ponto e o nome do novo pacote. Tá? Se você apagar e só botar modelo, ele vai botar um pacote modelo aqui sozinho dentro de source main Java. Não, eu quero que ele acrescente modelo nesse pacote que já existe. Aí sim ele vai criar um modelo aqui dentro para você. E dentro desse pacote modelo a gente vai estar criando aqui uma nova classe que eu vou chamar de contato. Nessa classe contato, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar alguns atributos aqui. Então eu vou copiar e vou colar os atributos dentro da classe. Então um contato tem um ID contato do tipo long, nome, endereço, telefone e e-mail.
Tá? Bom, eu preciso gerar um monte de coisas aqui. Lá na prática está escrito. Ó. Eu preciso gerar sets e gets. Então, para gerar sets e gets, botão direito, vai lá em source, gerar gets e sets para todo mundo. Ele vai gerar para você. O que mais? Eu preciso de um toString. Vamos colocar um toString aqui embaixo. Mesma coisa, botão direito, source, toString. Quero que mostre todas as informações. Está lá o toString. Eu preciso de um equals e um hashcode. Então, botão direito, source, generate hashcode equals. No caso aqui, no hashcode, no equals, eu não quero todos os campos. Eu quero só o ID contato. Para mim, se dois objetos tiverem o mesmo ID contato, é porque é o mesmo contato. Tá? Então, gera lá um equals e um hashcode também. Construtores. Pelo menos o construtor padrão a gente tem que colocar aqui. Então, mesmo esquema, botão direito, vai lá em source. Eu quero que ele gere construtores. Se você pedir para desmarcar tudo e gerar, ele cria um construtor padrão. Esse super não é necessário. Se você quiser criar outros construtores, repete. Só que aí você vai falar para ele o que você quer. Por exemplo, eu vou tirar o ID e esse aqui vai receber nome, endereço, telefone e e-mail. Não precisa do super. E eu vou gerar um terceiro ainda para receber todas as informações. Também não precisa do super. E aí eu vou incluir o ID contato. Tá? Então, está criado o nosso contato. Tem os atributos, sets e gets, toString, equals, hashcode. Está quase pronto para fazer o mapeamento dele. O que mais eu tenho que fazer para fazer o mapeamento? O serializable. Então, o contato ele tem que implementar o serializable. E uma vez que você implementa o serializable, o próprio Eclipse vai vir aqui encher você, falando que você precisa de alguma outra coisa ainda. Ctrl Shift O aqui, né? Meu Eclipse travou. Aí. Pede para ele gerar um Serial Version ID. A classe está pronta para fazer o mapeamento objeto relacional dela. Que é a próxima etapa. Como é que eu faço o meu contato agora virar ser mapeado para poder usar junto com o JPA? É o de sempre. Ó. Esse cara tem que ser uma entidade. Javax Persistence Entity. A minha tabela no banco não é contato com C maiúsculo. Então aqui eu vou colocar @table e vou falar qual que é o nome da tabela. A tabela é contato com C minúsculo. E novamente Javax Persistence Table. Beleza. O que mais? Qual é a chave primária desse objeto meu contato? No caso é o ID contato. Então @ID Javax Persistence ID. E no caso eu quero que o próprio banco de dados incremente para mim esse ID. Eu não quero que eu tenha que cuidar disso. Então eu vou colocar aqui, ó, valor gerado, né, generated value. Qual que é a estratégia? A estratégia é identidade. Então vai ter uma coluna ID contato e ele vai cuidar de incrementar essa coluna para mim no banco. O restante aqui eu não preciso mudar. E como não tem nenhuma outra classe, não tem nenhum relacionamento, então é só esse mapeamento que a gente tem que fazer. É criar o contato, avisar que é uma entidade nessa tabela e que esse cara é o ID e é gerado automático pelo banco. Isso é o que está pedindo lá até o 7.3 aqui. Tá? Vamos para o passo 8 então. Eu vou criar um pacote para guardar os repositórios para mim do sistema, ou seja, aquelas classes que vão fazer o acesso ao banco para mim.
como se fossem os DAOs, tá? Então, eu vou criar esse repositório lá dentro do meu pacote de contatos simples. Então, ó, dentro de contatos simples, de novo, eu vou criar um pacote. Você põe lá ponto, repository. Repository, isso. Então, tem lá um pacote repository. Dentro dele, a gente cria uma interface agora, não é uma classe não, tá? Eu vou criar uma interface e vou chamar ela de contatos. Então, dentro de repository, botão direito, new, interface, contatos. Como é que eu faço para isso aqui ser um repositório agora? O código aqui, na verdade, já está pronto no passo 9. Eu só vou copiar ele e vou substituir o que já estava aqui. Vamos fazer o import, Ctrl+Shift+O. É o Java Util List mesmo. Está feito. Então, só de você criar essa interface contatos e fazer com que ela tenha herança de JPA Repository, o próprio Spring já vai fazer o resto para você. Tá? Já vai existir um repositório chamado contatos e você já consegue salvar, buscar, e remover e um monte de coisa já está pronto para você. Aqui os parâmetros é o tipo que ele vai armazenar, no caso são contatos, e o segundo parâmetro é qual é o tipo da chave do contato, no caso é um long. Tá? Esse método aqui ele não é obrigatório, lembra? Eu não sou obrigado a ter ele aqui para poder salvar, gravar, buscar, remover, alterar. Mas, por exemplo, eu não tenho uma busca por nome pronta dentro desse cara aqui. Aqui eu já consigo busca pelo ID, por exemplo, mas não tem uma busca pelo nome. Então eu quero criar uma busca pelo nome. De novo, vamos lembrar, eu não preciso realmente implementar o código que vai fazer a busca pelo nome. Se for uma busca bem simples como essa, nossa, o próprio Spring gera para você, desde que você coloque um nome desse método que ele consiga entender. Então eu vou declarar um método aqui dentro e eu não preciso nem implementar ele. O Spring já vai fazer isso. Ó, eu estou falando para ele o seguinte, é um find by. Então ele vai entender esse nome, ele sabe que é para buscar por alguma coisa. Que coisa é essa? Ó, é nome. O nome, ele sabe que a entidade é um contato, é automático, ele sabe que é para fazer uma busca para esse cara aqui. Tá? Então ele vai fazer uma busca pelo nome e vai olhar se o nome contém alguma coisa e vai ignorar se está maiúsculo e minúsculo. No caso aqui eu vou passar um parâmetro nome. Só de eu ter colocado esse método aqui, ele sabe que é para pegar esse parâmetro, buscar contatos com esse parâmetro, e vendo se tem isso aqui dentro da string do nome da pessoa. Então não é o nome, não precisa ser obrigatoriamente perfeita a busca. Vocês vão ver depois. Se você colocar um pedaço do nome, ele vai encontrar também. Eu não estou usando o like, eu estou usando aqui o containing. Tá? E ele vai me devolver uma lista de contatos que tem esse pedaço ou esse nome lá dentro. Só de declarar isso, eu já posso usar. O Spring já faz o resto. Tá? Então, quebra um galho para a gente tremendo. Eu não preciso fazer o SQL disso, não preciso fazer o JPQL disso lá no meu DAO, nada disso. Ele já vai fazer para a gente. Bom, e eu falei para vocês também na nossa última aula lá presencial que quando a gente tem, principalmente lógica de negócio, a gente não põe a lógica de negócio dentro do controlador. A gente cria um serviço, põe a lógica de negócio dentro do serviço e usa o serviço no controlador. Tá? Outra coisa que a gente costuma colocar no serviço, tudo que você vai fazer que de alguma forma vai alterar o banco de dados, a gente costuma colocar também dentro do serviço. Tá? Se não vai fazer alterações, você vai fazer só uma busca, por exemplo, aí você pode deixar direto no controlador. Mas se envolver lógica de negócios ou se estiver fazendo mudanças, a gente costuma colocar em lugar diferente, a gente costuma colocar num serviço. Tá? Então, vamos criar um serviço para os nossos contatos. Para isso eu vou estar criando um novo pacote aqui. Esse pacote eu vou chamar de service. Novamente dentro do meu pacote do contato simples aqui. Ó. Então, .service. E dentro desse service, a gente vai criar uma nova classe,
que é justamente o contato service. Tá lá, criei nosso contato aqui. O que eu vou colocar dentro desse contato? Eu vou copiar esse código do 10.2 e vou substituir essa classe aqui, ó. Ctrl Shift O. A parte de logger é do org slf4j mesmo. O logger factory também. E aí está feito. Então o meu serviço, por enquanto, ele só está declarando o meu logger para eu usar ele aqui dentro. E eu estou pegando, ó, e declarando um atributo do tipo contatos. Tá? Contatos, vamos lembrar, é justamente o nosso repositório. Contatos é a interface que a gente criou aqui. Como eu coloquei o @authorited, o próprio Spring se vira, cria um objeto para a gente e injeta esse objeto aqui para mim. E aí eu posso usar esse objeto aqui dentro do serviço, que ele vai estar funcionando. Tá? Lembrando isso, que o Spring faz essas coisas para a gente automático. Tudo bem? Vamos lá. Vamos criar o nosso controlador para os contatos. Por enquanto, a nossa aplicação tem um controlador só para fazer o index dar certo. A gente não vai fazer todo o nosso código aqui dentro. A gente vai deixar esse cara só para quando ele pedir o barra e o barra index HTML. Então, vamos criar aqui um novo controlador. No pacote controller, eu vou criar uma nova classe. Contato controller. Com essa classe contato controller, a gente vai começar primeiramente definindo qual URL vai fazer o que no nosso sistema. Tá, então, vamos só arrumar ela aqui, ó. Ctrl Shift O, a parte de log. Então, para ser um controlador, a gente põe uma anotação @controller nele, tá? Vai ser o nosso contato controller. É contatos controller. Deixa eu renomear esse cara aqui. Pronto. Contatos controller, ele é um controlador. Eu coloquei aqui um request mapping falando para ele em /contatos. Isso é para formar parte da URL. Tudo que tiver /contatos, alguma coisa, ele vai trazer para a gente para dentro desse controlador. Para eu não precisar ficar repetindo /contatos em todos os métodos aqui dentro. Tá? O que tem aqui dentro por enquanto? O logger, que a gente vai estar usando para escrever mensagens. O nosso repositório vai estar aqui também. E o nosso serviço, aquele contato service que a gente criou aqui, eu vou pedir para ele injetar esse contato service para mim aqui, usando o @authorited. Então o Spring vai criar esse objeto para mim e vai injetar ele aqui dentro. Então, dentro do meu contatos controller, eu posso usar o repositório e eu posso usar o serviço. Tá? Lá na prática, eu até faço um comentário aqui, por que eu tenho o contatos tanto no controlador quanto no serviço. Tá? O contatos, lembra, é para a gente acessar o banco. A ideia é o que eu falei para vocês. Tudo que vai usar a lógica de negócio e vai envolver mudanças no banco, a gente faz no serviço. Por isso que ele está aqui. Agora, se você vai fazer uma simples busca, então eu não preciso fazer com que o serviço faça a busca. Eu posso fazer a busca direto no controlador. É por isso que eu estou colocando ele aqui também. Quando eu precisar fazer só uma busca, eu vou usar ele direto aqui e não vou fazer isso pelo serviço. Tá certo? O que mais a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai precisar mostrar mensagens para o usuário. Vocês vão ver que essa aplicação nossa é bem simplesinha. E toda hora a gente vai falar, pede para inserir alguma coisa, a gente fala, olha, a inserção deu certo. Tá? Pede para alterar alguma coisa, a alteração deu certo. Tem que dar algumas mensagens para o usuário. A gente vai estar fazendo isso usando uma tela específica para mostrar mensagens. Tá? No caso, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um template novo. E esse template eu vou chamar ele de mostrar mensagem. Tá?
essa página vai ser responsável só para fazer o quê? Mostrar uma mensagem para o usuário. Só vai fazer isso. Tá? Então, eu vou copiar esse nome e vou colocar ela lá dentro de Source Main Resources em Templates. Então, Source Main Resources, junto com o index.html aqui, ó, eu vou criar um novo arquivo HTML. Mostrar mensagem.html. O que eu vou pôr nesse arquivo? Esse conteúdo que já está aqui. Eu vou colar ele aqui dentro. Bom, se você olhar o código aqui, você vai ver o seguinte. Sempre que esse template rodar, ele vai mostrar o quê? Vai ter um H1, e nesse H1 ele vai colocar o atributo mensagem que ele receber. Então, alguém vai mandar para ele qual é a mensagem que eu quero que essa página mostre. E além da mensagem, vai ter um link que, quando ele clicar, volta para a raiz da aplicação. Quando você pede a raiz da aplicação, lembra, ele cai no controlador do index, ó, e aí quem que vai mostrar de novo para ele vai abrir a página index.html para ele novamente. Tá? Então, essa página é só para mostrar a mensagem. Olha, deu certo, não deu erro, faltou alguma coisa, coisa do tipo. Tá? Bom, aí a estrutura básica do sistema está pronta. A gente já tem o nosso controlador por contatos, já tem o nosso serviço por contato, já tem o repositório implementado, a nossa página principal já tem os links preparados, já tem alguém para mostrar a mensagem para o usuário. Agora é fazer o CRUD funcionar nisso aqui. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer nessa aplicação vai ser mostrar todos os contatos. Então eu vou fazer o buscar todos. Tá? Lá no index já tem um botão para isso. Ó. Quando o cara clicar nesse botão mostrar todos, ele vai disparar para mim essa ação /contatos /todos. O /contatos vai me levar até esse controlador do contatos. Ó. Eu já configurei ali no request mapping para chegar até aqui. O que eu tenho que fazer agora é que um método receba o /todos e faça alguma coisa executar para mim lá no controlador. Então, eu vou acrescentar um método aqui no controlador para fazer isso. O método está aqui no passo 13. Ó. Eu vou acrescentar ele aqui dentro. Ctrl+Shift+O. É o Java Util-List mesmo. Dá OK. Então, a ideia aqui é /contatos chega no controlador, /todos chega nesse método. Então, a URL que está lá no index /contatos /todos vai disparar para mim esse método aqui, que vai mostrar todos os contatos. Tá? Aqui eu coloquei algumas mensagens de logger, só para a gente acompanhar a execução. Quando a gente for rodar o programa aqui, vocês conseguem ver essas mensagens aparecendo. E normalmente essas mensagens ajudam na hora de depurar o sistema. Então, por exemplo, eu botei uma mensagem aqui para avisar, olha, entrou nesse método aqui, mostrar todos os contatos. Então eu vou ver isso aparecer, ó, entrou no método tal. Com isso eu consigo acompanhar, ó, entrou nesse método, depois, no final eu vou falar para ele, olha, eu estou encaminhando para essa view. Então a pessoa que for acompanhar o login consegue ver, ó, entrou aqui e foi para essa view, entrou lá, foi para outra view. E aí você consegue, facilita na hora de você achar onde é que o sistema está com algum problema. Tá? Eu estou criando um model view aqui, que vai me levar para a view mostrar contatos. Essa mostrar contatos a gente não criou ainda, a gente vai criar daqui a pouco. E o que eu tenho que fazer? Bom, se o cara está querendo ver todos os contatos, eu tenho que buscar todos os contatos. Como é que eu faço isso? Olha, o repositório já foi injetado aqui para a gente. Então eu vou lá no contatos e vou chamar o método findAll. Ele já está implementado para mim. Ele vai no banco, vai me fazer uma busca de todos os contatos e vai me trazer nessa lista aqui. Eu aproveitei e já fiz o quê? Mostrei essa lista com um login. Contatos encontrados para mostrar são esses aqui. Porque aí você consegue ver isso aparecer aqui. De repente a sua view está com algum problema, mas pelo menos você vai ver no login e aí você vê que pelo menos a busca deu certo. Tá? Depois que eu busquei esse resultado, eu vou adicionar esse resultado no model enview, como um modelo aqui no caso. Eu vou adicionar ele no modelo. Eu vou chamar um atributo de contatos e esse atributo contatos vai guardar o resultado que veio do banco para mim. Então,
eu vou guardar isso aqui nesse atributo e vou encaminhar para essa view aqui. Tá? Retorno esse objeto. O que o Spring faz? Ele vai procurar essa view e dentro dessa view eu posso acessar esses contatos para mostrar eles lá dentro. Certo? Vamos criar a view. A view vai ser mostrar contatos.html. Então, eu vou lá em templates, eu vou criar um novo arquivo HTML, mostrar contatos.html. Esse arquivo é que vai ser responsável por pegar, cadê o controlador? Esses objetos que estão nesse atributo contatos e mostrar na tela para o usuário. Tá, o código dele, dessa view, está aqui no passo 14.1. O que a gente faz dentro dessa view? Ó? Como é que eu acesso aquele atributo que está lá no controlador? Né? O nome do atributo eu chamei de contatos. Então aqui eu vou botar $chaves contatos. Com isso eu estou acessando o atributo chamado contatos do modelo que eu recebi nessa página aqui. Tá? Eu preciso percorrer, porque esses contatos eles são uma lista. Tá? É uma lista de contatos. Eu tenho que percorrer um por um. Então aqui eu estou usando o timeleaf para percorrer. Esse TH-it vai fazer justamente isso. Ele vai pegar os elementos que estão nessa lista e cada um deles ele vai jogar nessa variável chamada contato. Tá? Como eu coloquei isso aqui dentro de um div, o timeleaf vai fazer, na verdade, repetir essa div para todos os objetos que estiverem dentro de contatos. Então, se tiver 5 contatos, ele vai fazer 5 divs dessa aqui. Cada uma usando um valor diferente nesse objeto contato aqui. E aí o que eu faço dentro da div? Olha, eu mostro os dados do contato. Então agora eu estou acessando esse objeto aqui, $contato. Dentro do contato, pego o ID para mim. Ou então mostro o nome, o endereço, o telefone e o e-mail. Eu vou mostrar os dados desse contato na tela. Botei aqui um HR bem feinho só para separar as coisas na nossa página. Ele vai fazer esse laço para percorrer todos eles e no fim vai ter um botão para voltar. Tá? Essa é a nossa view para mostrar os contatos. Para poder testar isso, é interessante a gente ir lá no banco e colocar alguns dados no banco, porque se você acabou de criar ele vai estar vazio. Tá? No meu aqui, como eu já tinha feito alguns testes, ele já tem alguns contatos lá dentro. Só vou mostrar para vocês como é que vocês fariam para inserir vocês na hora lá. Você abre o Workbench, a conexão com o banco. Se você usou aquele arquivo que eu coloquei lá na porta 3309. Tá? E tem que ativar o banco lá no Portainer. O meu já está ativo. Lá em contato simples, como é que eu faço para inserir dados nele? Se você clicar com o botão direito e fizer nas tabelas, no caso, né? Tabela contato, botão direito, pede para selecionar. Você consegue, se você quiser, nessa busca aqui, digitar dados novos para ele. Então, se eu vier aqui, por exemplo, vamos criar alguém, eu vou chamar aqui de Juca. Está lá na rua, sei lá, 666. O telefone é esse aqui. E o e-mail dele é esse. Não basta só digitar. O ID eu não preciso, lembrem, é autoincremento. Você tem que digitar aqui e vai ter um botão Apply aqui no canto bem escondidinho. Você manda ele aplicar. Que aí ele pega e gera um insert para você com o que você digitou. Aí você aplica e aí sim ele inseriu e ele foi inserido no banco. Ele está com 10 aqui porque eu já fiz vários testes no banco e removi bastante gente já. Tá? Então insere algumas pessoas aqui, aplica para você poder ver essa parte que a gente acabou de implementar funcionando. Certo? Com isso a gente termina essa parte do buscar todos. Vamos só recapitular a sequência, porque isso aqui é a parte mais importante para você entender. Se você entender essa sequência que vai ser feita agora,
O resto sempre vai usar isso aqui desse jeito. A ideia é sempre o quê? Vai ter alguém que vai disparar um URL na sua aplicação. Tá? Então, por exemplo, o index vai chamar na minha aplicação contatos/todos. Na minha aplicação tem que ter um controlador que receba esse caminho, que entenda esse caminho, /contatos/todos. No caso, /contatos/todos vai chegar nesse controlador e vai chegar nesse método aqui. Tá? Então, alguém dispara uma URL, essa URL chega num controlador em um método do meu controlador. Nesse controlador, a gente vai fazer a lógica do que você quer fazer no seu sistema. No caso aqui, eu quero buscar os contatos. Você faz isso acontecer. Se você precisar empurrar alguma informação para a visão de saída para o usuário, você já faz isso aqui, que nem nós colocamos aqui os contatos. Então, a URL chega até aqui, você executa alguma coisa, e aí você tem que empurrar para o usuário a saída. O que você quer mostrar para o usuário de saída? No caso, eu vou falar para ele ir para esse arquivo de visão aqui, para esse mostrar contatos. Então, o Spring vai chegar até aqui, vai executar isso, e aí vai empurrar para a nossa visão de saída para o usuário. Aqui dentro, a gente pode usar os objetos que foram colocados no modelo e mostrar e formar a página de resposta para o usuário. Isso é o que ele vai ver. Sempre vai ser isso, moçada. Alguém dispara uma URL, essa URL chega no controlador, o controlador vai fazer alguma coisa, vai empurrar para o usuário algumas informações, não é obrigado a ter informação de saída, tá? E vai mandar para ele qual é a visão de saída. A visão vai mostrar isso para ele e aí acabou a sequência. Mas é sempre isso. Um URL, controlador. O controlador vai fazer alguma coisa. Ele pode usar o serviço, pode acessar o repositório que está. E aí vai para uma visão de resposta. Tudo bem? Então, eu vou startar. Então, ó, o Spring acabou de rodar. A minha aplicação está funcionando. Para eu ver ela funcionando, a gente já está aqui na nossa página, certo? Eu vou clicar no mostrar todos só. Deixa eu tirar o zoom. Está lá os contatos que eu tinha no meu banco. Os 5 contatos aqui, inclusive o Juca que eu acabei de inserir. Tá? Se você olhar na saída aqui do console, vamos tentar acompanhar o que aconteceu. Até aqui, ele tinha rodado a aplicação, certo? Ele fez um select, ele não está mostrando, tá? A informação que eu pedi para fazer login. Deixa eu só ver se está errado lá no login. Ah, tá. O contato simples eu vou mudar aqui para trace, ó. Por quê? Se vocês olharem lá no controlador, eu estou usando trace. Se você deixar ali do jeito que estava antes, você não vai ver essa mensagem. Eu vou dar um startar de novo só para a gente ver. Então, ó, eu estou na página principal, o cara clica no mostrar todos. Se você olhar agora, vamos ver se vai aparecer. Agora ele mostrou. Tá lá, ó. Entrou no index, encaminhou para a visão index. Beleza. Aí o cara clicou no mostrar todos, entrou em mostrar todos. Qual foi o SQL que ele usou para fazer a busca? Tá aqui o SQL. E aí ele te mostra quais são os valores que ele extraiu para montar os objetos. Se você quiser ver, ó, você consegue ver os campos que ele foi buscar para montar os objetos. Aí eu mostrei quais foram os contatos que ele vai mostrar. Está aqui os dados dos contatos que ele vai mostrar. E por último ele encaminhou para view mostrar contatos, que é justamente o que mostrou isso aqui para mim. Se eu clicar em voltar, ele volta novamente para a página inicial, mas você consegue ver aqui, ó, entrou de novo no index e encaminhou para view index. Então essas mensagens não é obrigatório colocar, tá?
mas te facilita entender até onde você conseguiu chegar antes de dar um problema. Tá certo? E do jeito que está implementado aqui, se você mudar o caminho de contexto, se você for lá no application.properties e mudar, agora a minha aplicação está nesse caminho aqui, ó, meu caminho de contexto. Tá? Eu vou salvar, o Spring vai ver a mudança e vai startar novamente. Agora, se eu tentar acessar só no 8080, ó, não vai encontrar. Porque eu mudei o caminho de contexto. Eu coloquei / meu caminho de contexto. E aí ele encontrou a aplicação. E ela continua funcionando. Eu posso mostrar todos. Ó, a URL que ele gerou. Meu caminho de contexto / contatos / todos. E se eu voltar, ele volta para o index novamente. Tá? Então ela está implementada de um jeito que você pode alterar o caminho de contexto que vai continuar funcionando do mesmo jeito. Eu vou tirar novamente. Certo essa parte do buscar todos? Então vamos fazer uma parte específica agora. E se eu quisesse buscar, mas pelo ID? Eu não quero ver todos, eu quero ver um contato específico. Tá? Novamente, aquela sequência. Eu saio de algum lugar do index. Tá? No caso, o index, a URL que vai chamar é contatos / buscar. E ele vai mandar para mim um ID. Tá? Eu chamei aqui de ID contato. Para essa URL. Então, quem que vai receber isso? Tem que ter alguém no controlador para receber essa chamada. É o que está aqui na prática. Ó. Eu vou copiar esse método e vou colocar ele aqui dentro do controlador. Ó. Vou dar um Ctrl+Shift+O. É Java Util Optional. A ideia aqui, ó. E outra coisa que eu não falei, né? No buscar no contatos todos é um get. Aqui no buscar é um post mapping. Por quê? Lá no index, o método que é usado nesse formulário é um post. Tá? Então aqui tem que ser um post mapping para receber isso. Esse método meu aqui, buscar contato pelo ID, se eu colocar um parâmetro nesse método com o mesmo nome do parâmetro que eu coloquei no formulário, no caso aqui eu chamei de ID contato, o Spring faz o resto. Ele pega esse valor para mim e já joga dentro do parâmetro do controlador aqui que eu chamei de ID contato. Então eu sei que eu estou recebendo o que o cara digitou naquele campo, nessa variável aqui. Tá? Tá explicado aqui na prática também por que eu não botei long, o tipo básico aqui. Por que eu usei a classe long aqui? O problema é que se lá na página principal o usuário não digitar um ID e pedir para buscar, lá no meu código ele vai receber nulo. Ele vai receber a string vazia, desculpa. A string vazia, quando ele tentar converter a string vazia num long, que seria esse long aqui, aí gera uma exceção. O number format exception da vida. Então eu não quero deixar isso acontecer. Agora, se você coloca long com L maiúsculo, agora é um objeto. Se o Spring receber a string vazia, é automático, ele faz esse cara receber null para mim. E o null eu consigo testar. Não vai gerar uma exceção e eu consigo verificar primeiro antes de sair usando esse valor na minha prática. Mais para frente a gente vai ver toda a parte de validação, tá? Eu consigo colocar aqui, não, esse cara não pode ser vazio, senão não aceita não. Mas isso a gente não viu ainda, então por enquanto vai ser desse jeito mesmo. Mesma coisa aqui dentro, ó, eu estou avisando, ó, entrei nesse método. Vou avisar para o cara, olha, eu recebi esse ID. Vou criar um model envio, aí eu vou testar. Se o valor for diferente de nulo, é porque chegou um ID contato aqui. Se não, vamos ver o se não primeiro. Se não, eu vou avisar no login, olha, eu recebi um valor inválido, eu recebi nulo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou avisar o usuário que ele fez alguma besteira. Para isso, eu vou usar aquela página de mostrar mensagem que a gente criou. Eu vou criar um model envio
só para mostrar uma mensagem para ele. Vou avisar que eu estou indo para aquela página mostrar mensagem e vou adicionar a mensagem. Se você olhar naquela página mostrar mensagem, o atributo que eu vou procurar aqui chama mensagem. Então é esse cara que eu estou passando para ele aqui. Ó. Use um valor válido de ID contato. No final eu retorno esse model view. Então se chegar nulo, vai para a página mostrar mensagem e avisa o cara que está o valor inválido. Se não for nulo, bom, aí eu vou buscar um objeto lá usando o meu repositório, passando para ele esse ID contato. Só que esse find by ID, ele devolve um optional. Então aqui eu tenho que botar um optional. Lembra que eu expliquei para vocês o que é esse optional? Isso aqui é preguiça do pessoal. O pessoal está cansado de ver o null pointer exception, aí eles criaram esse cara aqui. Esse objeto, ou ele guarda o objeto que esse cara devolveu, ou ele guarda o null lá dentro. Tá? E aí com esse objeto você consegue testar antes de sair usando. Por exemplo, se esse C estiver presente, é porque tem um objeto contato aqui dentro. E aí eu posso usar. Se não, é porque não tem um objeto contato lá. Dava para fazer a mesma coisa testando se era nulo ou não. Mas criaram dessa forma, a gente tem que usar, não tem jeito. Então, se tem um contato lá dentro, é porque achou. Mas se achou, eu vou jogar ele na tela para a gente ver. Vou indicar qual é a view que eu quero que ele vá de resposta. No caso, a view eu chamei de mostrar contato. Vou avisar que estou indo para essa view e vou colocar esse objeto que a gente recebeu do banco num atributo chamado contato, dentro do modelo do model view aqui. Tá? Para pegar esse objeto dentro do optional, a gente põe c.get aqui, ele pega o objeto que está guardado lá dentro. Então aqui forma a sequência, ó. Sai do index, vem para cá, o index busca esse contato, põe no modelo e empurra para essa view. Está feito. Tá? E se não tiver um objeto aqui? Tá? Se não tem um objeto, é porque existia um valor dentro de ID contato, mas não tem um objeto contato com esse ID. Então eu vou cair nesse else, eu vou avisar para o cara, olha, não existe um contato com esse ID, vou empurrar ele para mostrar mensagem, vou colocar uma mensagem falando, olha, nenhum contato encontrado com esse ID. Tá? E aí no final eu volto esse model view para o usuário. Certo? O que está faltando? Essa view mostrar contato. Tá? Essa view mostrar contato é o que a gente vai criar agora. Ó. Eu vou criar novamente um arquivo lá em templates. Vou criar um novo HTML, mostrar contato.html. E dentro desse mostrar contato, eu vou jogar os dados desse contato na tela. Então, eu vou chegar aqui, eu acesso o contato e mostro ID, nome, endereço, telefone e e-mail. A diferença desse arquivo para mostrar contatos é que aqui eu tinha um laço para mostrar vários contatos. E aqui não. Aí sempre tem um aluno que vem e fala, professor, e se eu quisesse usar essa página para mostrar um contato? Você até podia fazer isso. Só que essa página aqui espera receber uma lista de contatos. Então eu podia ter vindo no controlador, ao invés de colocar um objeto chamado contato, eu podia ter criado uma lista aqui de contatos, ter colocado esse objeto na lista de contatos e empurrado ele para a visão mostrar contatos, que aí ia funcionar do mesmo jeito. Ele ia chegar nessa página, caía no laço, só ia ter um objeto, ia mostrar um objeto só também. Tá? Então dá para fazer isso. Nessa prática, para ficar bem mais fácil de entender a sequência, eu fiz uma página específica para mostrar um contato sozinho. Tá? Salva isso aí. E aí vamos testar. O Spring já deve ter startado novamente. Vamos fazer a busca pelo ID. Então, primeiro eu vou deixar em branco. Eu vou pedir para buscar direto. Ó. Caiu na página de mensagem. Ó. Use um valor válido de ID contato. Eu volto. E aí eu vou buscar um contato que não existe. Pega o contato 500 para mim. Nenhum contato encontrado com ID 500. Também é uma página de mensagem.
E se eu pegar um ID que existe, por exemplo, 10 é aquele cara que a gente inseriu. Mando buscar, ele acha e vai para mostrar contato. Tá os dados do contato com esse ID 10, vai aparecer para a gente, eu posso voltar agora. Tá, então essa é a parte da busca pelo ID. Mas sempre seguindo a mesma sequência. Ó. Sai do index com uma URL, chega no controlador, o controlador faz alguma coisa normalmente envolvendo o banco, põe objetos no modelo e empurra o cara para uma visão. Sempre vai ser assim, moçada. Tá? Se você quiser acompanhar, dá para ver aqui também, quer ver? Ó, a sequência que foi feita. Eu vou botar 10 e buscar. Você consegue acompanhar aqui no Eclipse, ó, no console. Ó, entrou em buscar contato pelo ID, ele recebeu um ID 10, ele fez esse select aqui, esse select devolveu esses valores, isso tudo está configurado lá no login. Mostrou o contato que achou, foi esse contato aqui, e avisou, olha, estou te empurrando para essa visão. Então fica fácil quando você faz isso no login de acompanhar o que está acontecendo na saída. E aí te ajuda de repente a achar onde é que está um problema no seu programa. Tudo bem? Pelo nome agora. Mesmo esquema. A página do index já está pronto e vou acrescentar esse método lá no controlador. Então a gente vai lá no controlador, cola esse código, não precisa nem fazer import, já tem todos aqui. A ideia agora é, quando o cara for fazer uma busca pelo nome, ó, contatos/buscar nome, vai chegar nesse método aqui. Contatos, já está definido aqui em cima, buscar nome. Lá no formulário, se você olhar o campo onde ele vai digitar o nome do campo já é nome. Então lá no controlador, se você colocar um atributo chamado nome, já está feita a ligação. Tá? O que o cara digitou naquele input vai chegar aqui para mim. E aí, mesmo esquema, ó, eu mostrei que chegou nesse método, eu recebi esse nome, e eu testei se o nome está vazio primeiro, antes de sair usando. Eu não estou validando nada, por enquanto eu tenho que testar primeiro. Esse isBlank, se a string for vazia ou se ela só tiver espaços, ele é verdadeiro. Então, se não tiver vazio, é porque tem um nome que ele recebeu aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que buscar os contatos que têm esse nome. Nesse caso, a gente vai usar aquele método que a gente acrescentou lá no repositório. Find by nome containing ignore case. Então, lá no controlador, estou chamando aquele método no repositório contatos e passo para ele o nome que eu recebi aqui. Ele me devolve uma lista de contatos. Tá? E aí eu fiz mostrar uma mensagem diferente para o usuário aqui. Por exemplo, se chegou contato, ou seja, se essa lista tiver um tamanho maior que 0, o que a gente faz? Primeiro eu mostrei na tela os contatos. Eu já indiquei qual é a visão que eu quero que vá como saída, que é o mostrar contatos. É o mesmo arquivo que a gente fez para mostrar todos. Eu posso aproveitar a mesma visão aqui novamente. Avisei que eu estou indo para esse arquivo de visão. Coloquei essa lista de contatos que eu recebi como um atributo chamado contatos no modelo. E lá embaixo isso aqui vai de retorno para o usuário. Tá? Agora, se o tamanho não for maior que 0, é porque não tem nenhum contato com esse nome. Então eu vou botar uma mensagem e vou avisar para ele isso, passando uma mensagem para aquela visão mostrar mensagem novamente. Ó. Nenhum contato encontrado com esse nome aqui. Tá. Agora, se o cara mandar um nome em vazio ou só com espaços, de novo, eu vou avisar ele, olha, você usou um nome inválido. Tá? A mensagem vai ser, use um valor válido de nome. E aí ele recebe essa resposta como saída. Tá? Já dá para testar. Se tiver todo mundo salvo aqui, acho que tá. Vamos voltar. Busca pelo nome. Se eu colocar aqui, por exemplo, Grossbuilder e buscar, ele vai achar Grossbuilder. Mas se eu vier aqui e colocar só Bill, também funciona. Grossbuilder tem Bill, Strobilobaldo tem o Bill também.
Se eu procurar só Ju, por exemplo. Aí o maiúsculo e minúsculo não importa, tá? Ele vai achar o nosso Juca aqui também. Tá vendo que ele está usando todos os contatos aqui, tá? De repente podia mudar o título, né? Eu não pensei nisso. Porque aí essa mensagem era interessante quando você pede para ver todos. Mas quando você pede para ver só os caras que tem o Bill, não é interessante aparecer dessa forma, tá? Como é que a gente faria para mudar essa mensagem aqui? Você já deve ter meio que entendido o esquema. Isso aqui é um arquivo de visão, é um template. Ele está aqui, ó. A ideia é não deixar isso fixo. Para isso aqui não ser fixo, a gente usa o timeleaf. Ó. Eu quero que você mostre como texto o quê? Eu acho que é texto agora, não me lembro de cabeça. Mostra para mim, por exemplo, um parâmetro chamado título. Então eu vou mandar para ele o título. Ele vai ser colocado aqui no lugar desse todos os contatos. Só que aí, esse título eu tenho que passar a partir do controlador. Então, por exemplo, aqui, ao invés de colocar só os contatos, eu teria que vir novamente e passar para ele como título, por exemplo, busca por nome. Fecha string, né? Só que essa mudança que eu fiz também influencia agora o mostrar todos. Então, também lá no mostrar todos, ao invés de colocar só os contatos, eu teria que colocar a mensagem copiada aqui. Preguiça total. Ó. Todos os contatos. Se não tiver errado nada muito sério. Todos os contatos, quando é todos, e quando eu faço uma busca pelo Bill, falhou. Acho que ele não recarregou a visão. Vamos dar um stop nesse cara. E startar novamente. Então, startou. Vamos voltar aqui. Todos os contatos deu certo. Buscar por nome. Busca por nome. Tá, então a gente consegue configurar esse tipo de coisa, tá? Quer mandar um título diferente, põe lá um atributo aqui para você mostrar e passa ele pelo controlador. Tá? Essa parte de mudar o título eu não coloquei lá na prática, mas aí vocês deveriam já começar a entender o esquema, como é que faria isso, certo? Que mais? Então está funcionando a busca pelo nome. Se você botar uma letra só, ele traz todo mundo que tem essa letra. E assim por diante. Se você buscar alguém que não existe, eu acho que não tem Z. Nenhum contato encontrado com o nome Z. E se deixar em branco, use um valor válido de nome. Tá? Então, essas validações, a maioria delas dá para evitar fazer do jeito que eu estou montando aqui com a próxima matéria que a gente ainda vai ver. Mas aí depois que a gente vê, a gente pode até tentar mudar isso aqui. Tá? Bom, e aí vamos inserir um contato novo, né? Como é que eu faço para inserir um novo contato? O index agora, ele tem aqui o inserir, tá? Normalmente não, a gente vai ter que fazer o seguinte. Quando ele pedir para inserir, eu tenho que levar ele para uma outra página, porque eu não quero fazer a inserção nessa própria página aqui. Nada me impediria, tá, de ter os campos aqui e já mandar direto. Mas para complicar um pouco mais, eu vou fazer diferente. Quando eu clicar no inserir, eu quero que ele vá para uma página específica, onde ele vai entrar os valores, e dessa página específica eu quero que vá para o controlador e realmente faça a inserção. Tá? Então, eu vou começar criando a página onde vai ser feita a entrada dos dados de um contato. Então, eu vou criar um novo template aqui. É uma página HTML para inserir um novo contato. Tá? E aí você começa a perceber que se você começar a jogar todos os templates direto dentro de templates, isso aqui vira uma bagunça. Imagina, isso aqui só tem uma tabela. Se tivesse mais, isso aqui ia ficar uma zona, né? O que você pode fazer aqui dentro é criar folders.
Por exemplo, eu podia ter um folder aqui, contato. E eu podia ter um outro folder, de repente, para guardar produto. E aí um folder específico para cliente, coisa do tipo. E aí você colocaria os templates específicos dentro desse folder. Então, coisas de cliente você põe aqui, coisas de contato você põe aqui. Fica mais fácil de organizar. A única diferença é que lá no controlador, na hora de você buscar a visão, que nem aqui mostrar contatos, você colocaria contato / mostrar contatos. E aí essa visão teria que estar dentro desse diretório contato. Tá? Mas dá para configurar isso. Como no nosso só vai ter alguns, não vou nem fazer essa mudança. Vou fazer direto, todos eles jogados aqui dentro. E aí não preciso desses diretórios aqui. Tá? Bom, então eu criei o novo contato. O HTML que a gente vai pôr aqui dentro já está aqui. Vamos dar uma olhada nele. A ideia é que vai ser um formulário, né? Onde vai ter os campos para ele entrar nome, endereço, telefone e e-mail. A maneira como isso está sendo feito aqui que é um pouco diferente. Tá? Esse formulário, quando o cara submeter, vai voltar para o meu controlador, só que na URL /novo no final. E vai ser um post. Certo? A ideia aqui, eu estou usando o TimeLeaf com um object. Quando você põe aqui o TimeLeaf TH-Object recebendo um contato, você pode acessar os parâmetros, os atributos desse objeto, sem precisar colocar contato.nome, por exemplo, aqui. Eu não preciso colocar $chaves contato.nome. Eu posso botar o TH-Object no form e aqui acessar com asterisco nome. Ele sabe, o TimeLeaf sabe que esse nome deve ser um atributo desse objeto aqui. Tá? Então, se você colocar TH-Object dessa forma, você pode acessar desse jeito aqui. Tá? Outra coisa que está diferente, o valor aqui eu estou jogando num TH-Field. Acho que lá no mostrar, por exemplo, eu estou acessando direto aqui, ó, e jogando como se fosse HTML dentro de um parágrafo. Aqui não. Como eu estou usando um input, eu estou usando um TH-Field para o TimeLeaf fazer o quê? Associar esse atributo ao input. Se vocês olharem, esse input não tem name definido aqui. E nem precisa. Só de estar com TH-Field, o próprio TimeLeaf vai pôr um name com esse nome aqui para mim. Ele é automático. E já vai ligar o valor desse atributo do objeto ao valor do input. Ele já vai fazer essa ligação para a gente. Tá? Então, o nome vai estar aqui, endereço, telefone, e-mail. Se o cara pedir para voltar, volta para a raiz. Se ele mandar submeter, vai mandar para essa URL aqui. Tá? Bom, e nessa URL o que vai ter? Alguém vai ter que mandar ele para lá. Então, antes disso, né, vamos pensar o seguinte. O index aqui, se você olhar, contatos /novo é um get. Não é a inserção do objeto ainda. O cara está pedindo para chegar na página de inserção. Então, eu vou pôr essa URL lá no controlador. Tá? Essa URL ela tem que fazer o quê? Simplesmente encaminhar o cara para a nossa página de novo contato. Então, ó, eu vou copiar esse método. Vou colocar ele lá no nosso controlador de contatos. Pronto. Ó. É um get, ou seja, um get mapping, que vai disparar justamente aqui. Contatos novo, ele vai chegar aqui no contatos novo. E vai encaminhar ele para essa visão aqui. Por que eu tenho esse contato aparecendo aqui? Tá? Eu já estou deixando ele meio que pronto para quando a gente for fazer a parte de validação. Se você já coloca esse objeto contato aqui, o Spring já vai fazer a ligação desse objeto com esse cara que a gente botou aqui e com os campos do formulário. Quando a gente põe validação, eu posso pedir para ele, nesse campo, mostrar uma mensagem de erro, se o cara deixar de colocar um valor inválido nesse valor do nome, por exemplo. Mas para isso dar certo, quando vem do controlador, já tem que vir com um objeto aqui, para você já chegar com ele e poder fazer isso funcionar. Tá? Então, teoricamente, eu não preciso desse contato aqui, porque se você pensar, eu não estou mandando nada de contato daqui
para cá. Mas o Spring vai criar para mim, vai colocar ele aqui, e ele vai existir dentro do novo contato e vai ser associado a esse formulário aqui. Isso vai facilitar para a gente quando a gente começar a fazer a validação desses campos. Por exemplo, eu não quero que o nome fique em branco. Tá? O Spring vai fazer isso para a gente, mas para dar certo tem que estar implementado dessa forma. Tudo bem? Então, o cara pede um novo, chega no controlador, o controlador empurra ele para o novo contato e aí ele vai ver essa página aqui. Terminou de preencher, submeteu, volta para a mesma URL, contatos/novo. Só que agora não é um get, agora é um post. Então eu vou adicionar um novo método no controlador, justamente para quando for um post. Tá? Só que aí vem naquele problema. Quando você vai inserir um objeto no banco, você está alterando o banco. As alterações a gente normalmente não faz direto pelo controlador. Então a gente põe a alteração no serviço. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar um método no serviço. Ó. Esse método do passo 23, a gente vai pôr ele dentro do contato service. Tá? Eu vou pôr ele aqui. Vou dar um Ctrl+Shift+O. Javax Transaction, Transactional. Por que é transactional? Não sei se vocês lembram da nossa prática de JPA. Sempre que você vai mexer no banco, eu preciso iniciar uma transação, fazer a mudança e terminar a transação. Só que se você coloca o transactional, o Spring faz isso para você. Ele sabe que tem que começar uma transação para depois rodar esse método e no final finalizar a transação. Então facilita para a gente, eu não preciso fazer isso na mão, ele faz para mim. Tá? Esse método do serviço ele vai receber um contato, vai pôr alguns logins na tela para a gente entender o que está acontecendo. Aí ele usa o repositório para salvar o contato no banco. E aí termina. Então, o único papel dele aqui é pegar, salvar o contato no banco e sair fora. Normalmente poderia ter lógica de negócio aqui. Tá? A ideia é que seja isso, mas no nosso exemplo não tem lógica nenhuma, é simplesmente para salvar. Coloco isso no serviço, falta fazer o quê? Usar esse serviço lá no controlador. Agora sim, ó, eu vou no nosso controlador e vou acrescentar um método /novo de novo aqui. Ó. Ah, mas não dá conflito a mesma URL? Não porque aqui é quando for um get e aqui é quando for post. Tá, então, qual que é a ideia do post? Então, de novo, ó, o cara clicou aqui, contatos novo, vai para o controlador, cai nesse método. Ele manda para a visão. Vem para a visão, o cara preenche os dados do contato, submete. Submete, vai para essa URL de novo, então volta para o controlador. Só que agora é um post, então ele cai nesse método. Recebe o contato que o cara preencheu. Vou botar uns logs na tela para a gente ver que está aqui dentro. E aí eu uso o serviço. Olha, o serviço salva para mim esse contato. O serviço vai lá, joga esse contato no banco para mim. Tá? Terminou a inserção, eu vou avisar o cara que deu certo. Então eu vou empurrar ele para a view, mostrar mensagem com essa mensagem, ó, contato inserido com sucesso. Tá? E aí retorna a MV, o Spring faz com que essa view apareça para o usuário e ele vai ver lá a mensagem, contato inserido com sucesso. Tudo bem essa sequência maluca aqui? Vamos ver funcionar então. Já deve estar rodando. Eu vou clicar no inserir. Então se você olhar aqui no login, ó, entrou no direcionar para inserção, encaminhando para view novo contato, que é o que o cara viu aqui. Aí ele preenche. Vai ser a Maria. Ou sei lá, 777. Telefone, blá blá blá. E-mail maria, sei lá.com. Peço para inserir. Contato inserido com sucesso. Se você olhar no login, dá para você acompanhar o que aconteceu. Ó. Entrou em inserir novo contato. Contato recebido para inserir foi esses dados aqui. Aí foi lá no contato service, entrou no salvar, salvou esse contato aqui. Esse foi o SQL que foi usado, insert into contato. Ele te mostra os parâmetros que ele usou para fazer o insert. Ó. Tá? Avisa que salvou esse objeto com sucesso e encaminhou para a view mostrar mensagem.
tá? Que é o que a gente viu aqui. Se eu voltar e pedir para ver todo mundo, tá lá a Maria inserida no banco. Certo até aqui? Do jeito que eu implementei isso aqui, a ideia foi aproveitar ao máximo o que a gente já tinha feito. Ou pelo menos a ideia do que a gente já tinha feito. Por exemplo, para alterar um contato, eu não preciso fazer a busca de novo. A gente já tem uma busca feita. A ideia é que a gente aproveite essa busca que já está pronta e permita fazer a alteração. Tá? Então, a gente tem 2 lugares, praticamente, que a gente pode fazer isso. Primeiro, na tela de mostrar contato. A nossa tela que mostra contato, por enquanto, ela mostra, mas ela não permite que a gente faça alterações. O que a gente vai fazer nessa tela? A gente vai mudar ela. De que maneira? A gente vai substituir. Ao invés de simplesmente jogar os valores na tela, a gente vai colocar os campos para a gente poder mudar os valores e já pedir para fazer a alteração. Então eu vou copiar esse HTML novo e vou substituir esse aqui. Ó. É a mesma ideia, eu continuo usando o nome, endereço, telefone e e-mail do cara, só que agora eu tenho um formulário. O objeto vai estar recebendo aqui, eu vou estar usando ele nos campos do form. E se o cara pedir para submeter, clicando no botão alterar, eu vou disparar essa URL aqui. Então eu vou aproveitar a tela, já vou mostrar o contato, e se o cara clicar em alterar, já pega o valor que está nos campos e já manda fazer a alteração. Certo? Essa URL, por enquanto, não manda para ninguém. Eu tenho que fazer ela mandar para alguém, lá no controlador. Tá? Como eu vou fazer a alteração no banco, a gente não faz direto no controlador. Então eu vou criar um método no serviço. Vamos lá no nosso serviço contato. E eu vou botar um método aqui para alterar esse contato. Ele simplesmente pega e manda salvar o contato no banco. Ah, mas é o mesmo save que a gente fez para inserir? É. Se o objeto já tiver com o ID sob controle do JPA, ele vai fazer um update, ele não vai fazer um insert. Tá? Bom, tem o serviço pronto que faz a alteração, agora vem o método do controlador. Eu vou lá no controlador e vou acrescentar esse método. Então, se chegar a alterar, eu vou receber o objeto contato aqui como parâmetro. Esse objeto contato ele vem daqui para a gente, automático. Tá? Eu vou usar o serviço e peço para alterar ele. Vou mandar uma mensagem para ele, então eu vou empurrar ele para view mostrar mensagem. A mensagem é contato alterado com sucesso. Vamos salvar. Acho que essa parte pelo ID já dá para testar. Ó. Quando eu faço uma busca pelo ID agora, vamos pegar o Juca, que era o 10. Ele mostra o Juca, mas ele não mostra mais simplesmente, ele põe isso num form. Então, se eu vier aqui e botar Juca da Silva e pedir para alterar, contato alterado com sucesso. Então, você consegue vir aqui e ver o que foi feito. Ó. Entrou na mostrar contato, o contato recebido para alterar foi esse aqui. Aí ele foi lá no alterar do serviço, alterou esse contato, ele fez um select e aí ele fez um update. Tá, ele viu que já existia um contato com esse ID e ele gerou um update para a gente. E aí encaminhou para mostrar a mensagem. Volto aqui. Aonde mais eu teria que fazer essa alteração? Mas se o cara pede para mostrar todos, seria interessante que ele pudesse alterar esse contato que está aqui. Mesma coisa na busca pelo nome. Se eu pudesse alterar esses nomes aqui ou algum deles aqui, seria interessante. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Vamos pegar a view mostrar contatos e vamos alterar o HTML dela. Só que essa alteração aqui no caso é bem no mesmo esquema do que a gente acabou de fazer ali. Ó. Aqui o problema é, quando eu mando mostrar todos e o cara pede para alterar esse contato,
tem que existir uma forma de eu avisar o sistema que é para mudar o contato com ID 2. Então, se você olhar o HTML que a gente vai colocar aqui no mostrar contatos, ó, o que vai mudar nele aqui na verdade? Ele já tinha isso aqui pronto, ó. Eu vou substituir. É a mesma ideia, continua tendo um laço para mostrar os dados aqui, só que para cada um dos elementos de contato, tá? Ele vai gerar um form diferente. Ó. Então, para cada contato que ele mostra, ele põe um form específico, que é o botão de alterar daquele elemento específico. Tá? Então, todo elemento que ele mostra tem um form com um botão alterar. Ah, mas e aí, como é que o seu programa sabe qual é o contato que ele tem que alterar? Aí, nesse form, a gente manda para ele o ID contato. Esse ID contato ele vai ser colocado no form escondido do usuário. Então, quando eu submeter esse formulário, lá no meu controlador, eu consigo pegar esse ID contato e com esse ID contato eu sei quem que o cara quer alterar. Certo? Então, se for um post no contatos buscar, ele sabe que é para fazer uma alteração. Tá? Contatos buscar. Ah, olha a gambiarra que eu fiz aqui. Foi mais bonita ainda. Já tinha uma parte pronta que era a busca pelo contato aqui. Ó. Quando você digita um contato lá no index e pede para buscar, ele já cai no mostrar contato pronto para edição. Eu vou aproveitar isso. Ó. Se o cara pedir para alterar, eu chamo o buscar passando o ID que o cara quer alterar. Aí já está pronto. Esse URL já busca esse contato para mim e já empurra para a tela de mostrar contato, que já está pronta para fazer a alteração. Tá? Então, não precisava ter feito obrigatoriamente desse jeito, tá? Mas eu aproveitei a funcionalidade que já existia de busca para permitir fazer a alteração. Tá? Vamos salvar isso aqui. Eu não preciso fazer mais nada nessa parte. Como eu já aproveitei o que já estava pronto anteriormente, quando eu vier agora aqui, ó, quando eu mostro todos, já tem um botão alterar para cada um. Se você olhar o HTML, cada um deles já tem aqui ó, o valor do ID pronto no ID contato para o cara. Então, quando eu peço para alterar isso aqui, ele vai e faz uma busca para mim do ID 10. Ó. E aí mostra o contato do ID 10 para mim, que está pronto para mudar. Juca da Silva Pereira. Eu faço a alteração. Contato alterado com sucesso. Está lá o Juca da Silva Pereira. Isso serve, inclusive, para busca pelo nome. Ó. Se você pegar Bill, Strobilobaldo, você pede para alterar, vai na tela de alteração do Strobilobaldo. Tá, então, está feito aqui o alterar também. Novamente, a gente vai aproveitar a parte de busca que a gente já implementou e as views que mostram os contatos. Só que aqui eu vou ser bem chato. O cara vai pedir para remover alguém, ao invés de simplesmente ir lá, o cara clica remover e você sumir com esse contato, primeiro eu vou perguntar para ele, você tem certeza que você quer remover esse contato? Se ele falar que sim, aí eu vou fazer a remoção. Tá? Só que eu não vou fazer isso de uma maneira bonita e elegante, mostrando uma caixinha de mensagem aqui, nada disso. Eu vou fazer tudo isso com tela, que é o jeito mais complicado para a gente aqui. Justamente precisa acostumar com essa ideia. Sai de um lugar com URL, chega no controlador, vem uma visão de resposta. Sempre essa sequência. Tá? Bom, eu vou criar uma view aqui, que é a view de confirmação. Essa view de confirmação, a ideia é que eu mostre o contato para o cara e pergunte, você vai realmente remover? Se ele falar sim, aí eu vou lá e faço a remoção. Então eu vou criar essa view lá dentro de templates. Está lá a view de confirmação. O código dela está aqui. Vamos dar uma olhada nele aqui. Ó. Eu simplesmente mostro na tela os dados desse contato. E aí eu botei um formulário com um botão para remover.
Tá? Se ele clicar em remover, ele vai disparar essa URL, contatos remover, e vai passar para mim o ID desse contato num campo escondido. Tá? Novamente, eu vou empurrar para ele o ID contato. Certo? Então, eu crio essa página aqui, que é a página de confirmação. E aí, vamos adicionar os botões de remoção. Né? Então, novamente, eu vou lá no mostrar contato. Só que no mostrar contato, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Tá? Eu não precisaria substituir todo o conteúdo dele. Na verdade, o que está mudando é só essa parte que está em negrito aqui. E vou acrescentar um formulário lá no mostrar contato. Ó. Ou seja, depois do botão alterar, eu vou fazer o quê? Mas acho que depois do form, né? Senão eu vou estragar tudo aqui. Espera aí. E eu vou acrescentar um outro form. Por quê? Não dá para usar um form para fazer duas ações diferentes, a não ser que eu mude o valor da ação via JavaScript ou coisa do tipo, mas eu não vou fazer isso não. Então eu fiz um outro form. Esse form é o form para fazer a remoção do cara. Então quando eu mostrar um contato na tela a partir de uma busca, por exemplo, se o cara clicar no remover, esse remover vai ser esse botão que está dentro de um formulário. Tá? E nesse formulário, eu guardei o objeto contato que eu recebi em campos escondidos. Tá? Então, se eu mandar disparar essa URL com esse form lá no controlador, eu consigo pegar o contato que já estava mostrando aqui na tela de mostrar contato para ele. Então, quando for para essa URL, eu tenho o objeto contato pronto para eu pegar ele lá e fazer a remoção dele. Ou, na verdade, pedir para confirmar a remoção dele. Tá? Então, lembra, essa tela mostrar contato é onde eu mostro o contato que o cara fez busca. E aí, se ele pedir para remover esse contato, primeiro eu vou confirmar a remoção. Certo? Então, eu acrescentei isso aqui. Vai ter um método no controlador que é justamente para encaminhar dessa tela, mostrar contato, para a nossa tela de confirmar a remoção. Então eu vou lá no controlador e acrescento aqui. Ó. Se alguém pedir para confirmar a remoção, eu recebo o contato aqui, tá? E empurro ele para a tela de confirmar a remoção. Tá? Ao confirmar a remoção, recebe esse objeto. Mostra para mim, se o cara pedir para remover, aí sim vai disparar uma outra URL. Essa é a URL que faz a remoção. Tá? Para fazer a remoção, novamente, eu estou mexendo no banco. Se eu estou mexendo no banco, eu vou colocar um método no serviço. Eu vou lá no serviço. O método remover recebe um contato, vai lá no banco e tira esse contato. Tá? E o controlador? Vamos lá, copiar isso aqui e colocar no controlador. Tá? Por quê? Na tela de confirmação, se ele pedir realmente para remover, dispara contatos remover, que é justamente esse método, contatos remover. O cara vai receber o ID que é para remover. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar algumas mensagens na tela, que eu entrei aqui com esse ID. Eu vou buscar esse contato com esse ID do banco. Por que eu estou fazendo a busca desse contato? Não dá para fazer... Se bem que até dá para fazer isso pelo serviço, mas no serviço, se você olhar, eu simplesmente fui lá e falei, deleta esse objeto. Então eu tenho que mandar um objeto aqui, eu não posso mandar só o ID do contato. Então, primeiro eu busquei o contato, se encontrou, aí sim, eu peguei esse contato, passei ele para o serviço e falei para o serviço remover o objeto. Remove esse objeto para mim, que eu busquei aqui. Vou mostrar uma mensagem para ele, contato removido com sucesso, e vai terminar. Agora, se não encontrou esse ID, aí ele não faz a remoção. Tá? Normalmente não vai acontecer isso porque a única coisa que vai disparar esse método é a nossa tela de confirmação.
E para chegar lá tinha um objeto e tal, mas aí, como eu não estou validando parâmetro nenhum, eu estou primeiro testando antes de pedir para fazer. Tá? Mas se não chegou o objeto, não encontrou com esse ID, eu aviso ele que não encontrou e saio fora. Aonde mais eu preciso fazer mudança? Não é só na mostrar contato, né? Eu preciso mudar também a mostrar contatos. Quando eu mostrar contatos, eu não quero que apareça só o botão alterar. Eu quero que eu possa remover esse contato também. Então, novamente, eu poderia copiar todo o conteúdo aqui ou só pegar a parte em negrito, vir aqui e adicionar depois do form do alterar. Mesmo esquema. Eu vou estar mostrando esse contato. Se ele clicar nesse botão remover, ele vai disparar a minha confirmação e vai empurrar o objeto para lá. Tá? Vai abrir a tela de confirmação. Se ele vier para cá e confirmar, volta para o controlador. O controlador vai lá e faz a remoção daquele contato para a gente. E aí dá para testar agora. Tá? Vamos vir aqui. Deixa eu ver se salvou tudo. Salvou. Se eu peço para mostrar, ó, agora tem alterar e tem um remover. E se eu faço uma busca, tá lá, o alterar e o remover. Deixa eu só ver quem foi o último que a gente inseriu. Foi a Maria. Vamos remover a Maria, certo? Então, se eu vier aqui pelo ID 11, quero remover a Maria. Primeiro ele confirma. Tem certeza que quer remover o contato? Mostra os dados da Maria. Aí eu falo, não, quero, remove. Contato removido com sucesso. Se eu mostrar, não tem mais a Maria aqui. Pelo nome também serve. Se eu botar aqui o Juca, peço para remover. Confirma primeiro. Se eu clicar em remover, ele vai sair. E no mostrar todos também. Se eu vier aqui no Juca e pedir para remover, remover, removido, não tem mais o Juca no banco também. Tá? Aí você consegue ver, acompanhar pelo log o que está acontecendo. Onde é que ele entrou, o que ele tinha recebido, o que foi os parâmetros que ele usou para fazer a deleção, para poder buscar os contatos novamente. Você consegue ver tudo isso acompanhando pelo login da nossa aplicação. Certo? Por último, no passo 39 aqui, você já podia aproveitar, depois que funcionou tudo, e atualizar o seu archetype da web. Porque o nosso archetype web, ele tem até o login configurado e o index funcionando. Mas essa parte nova do Spring Data JPA não está lá. Então você podia incluir. Tá? É só ir lá no nosso archetype do projeto web, adicionar as nossas dependências do Spring Data e do driver MySQL, fazer a mudança no nosso log para mostrar as informações, e acho que é só isso. Mas aí é interessante porque já fica no archetype e aí todo o projeto que você cria do archetype está pronto. É só você vir criar suas visões, fazer os seus controladores e serviços. Certo? A última coisa da prática é que já deve ter gente pensando, e como é que eu ponho o CSS nessa jogada toda aí, professor? Eu botei um exemplo aqui, mas funcionaria do jeito normal, viu? Você poderia colocar o seu CSS dentro de static aqui e fazer o link dele nas suas páginas do mesmo jeito que você faria normalmente. Ele vai encontrar e vai funcionar do mesmo jeito. Eu botei um exemplo aqui, por exemplo, com o Bootstrap. E se eu quisesse usar o Bootstrap nessa aplicação? Você podia entrar no site do Bootstrap, baixar o arquivo do Bootstrap, colocar ele no static e aí usar ele aqui dentro da sua aplicação. Mas eu encontrei um dia desse aqui, esse site chamado webjars.org. Qual que é a ideia do WebJars? Eles pegam várias bibliotecas, tanto de CSS quanto de JavaScript, que a gente pode precisar, e ele põe isso dentro de um arquivo que a gente consegue usar com o Maven. Então existe um repositório, por exemplo, eu precisava do jQuery. Eu não preciso entrar no jQuery, baixar o jQuery e colocar ele lá, não. Eu posso botar essa dependência aqui no meu POM e aí o jQuery vai estar no meu projeto. O WebJars já consegue fazer isso para mim.
Para isso funcionar, por exemplo, para o Bootstrap, eu vou colocar duas dependências no meu POM. Então eu vou lá no POM, vou botar aqui dependências. Uma é do WebJars do Bootstrap. A outra é esse WebJars Locator. É como se fosse assim, explicar para o WebJars como encontrar os seus arquivos do Bootstrap. E aí na hora que você vai fazer os links, eu não preciso botar um link fixo. Tá? O próprio WebJars consegue encontrar ele para mim e colocar o caminho correto. Então eu ponho essas duas dependências e aí nos seus arquivos, aonde você quiser usar o Bootstrap, você coloca isso aqui, ó, esse link. Então, por exemplo, eu vou lá no meu index. Vamos ver como é que ele está antes, né? Para vocês verem que vai mudar alguma coisa. Esse é o index padrão. Opa, salvar não. Vou atualizar ele aqui. Não tem o Bootstrap. Eu vou pegar a minha página index e vou colocar aqui o link. Então, como ele está usando o locator, eu posso colocar direto, ó, /webjars bootstrap bootstrapmin.css. Eu não preciso nem falar a versão. Ele já vai achar o arquivo correto e vai baixar para mim. Salvei. O Spring já carregou novamente. Tem que carregar de novo, né? Espera aí. Startou. Agora ele aplicou. Aqui já está rodando com o Bootstrap. Você vê que mudou fonte, mudou as margens. Não tá, ó, o botão, o link mudou de cor. Ó, já está aplicando o Bootstrap. Não está bonito, lógico, porque eu não fiz para ficar bonito. Eu usei o HTML mais simples possível aqui. Tá? Mas é só para mostrar para vocês que a gente consegue usar CSS e JavaScript aqui do mesmo jeito. Se você não quiser usar o WebJars, você também pode baixar, jogar ele aqui em static e fazer o link normalmente aqui nas suas páginas. Eu só achei o WebJars tranquilo porque é direto no POM, não tem segredo nenhum. Tá? E tem várias coisas aqui que a gente pode usar. Ó. Você quer jQuery, todas as bibliotecas atuais que você costuma usar. Você pode inclusive mudar a versão. Eu não quero a versão 4.4.1, por exemplo. Você pode escolher a versão que você quer no Maven e ele vai te dar a versão que você só copiar e colar e usar lá que vai funcionar. Certo? E aí fechou a prática 3 para vocês fazerem.